Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 6, verso de número 1. Romanos está logo depois de Atos. Então você tem Mateus, Marcos, Lucas, João, aí você tem Atos, aí você tem Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, e aí vai. Então a primeira carta é a de Romanos. Paulinho escrevendo a essa igreja. Capítulo 6, verso 1, diz assim: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Amém? Queridos, hoje é uma noite minimênica. Por minimênico eu entendo uma noite memorável. Uma noite que vai ficar gravada em minha mente, uma noite que vai ficar gravada em tua mente, uma noite que vai ficar gravada na história da Lagoinha São Miguel Paulista, uma noite que vai ficar gravada na história do bairro de São Miguel Paulista, uma noite que vai ficar gravada no mundo espiritual, uma noite onde eu acredito que o livro de Atos, ele está escrevendo uma nova página conosco, novos membros, novas almas se rendendo a Cristo e sendo batizadas. Então Atos não findou, Atos dos apóstolos não tem fim, continua sendo escrito, e nós hoje estamos escrevendo mais um parágrafo, mais um capítulo, e acredito que alguns irão gravar esse momento, talvez naquele momento em que seu parente está descendo nas águas batismais. Outros irão gravar porque sentirão a presença do Senhor, outros irão gravar porque irão chorar, não importa. Esta é uma noite minimênica, uma noite memorável, uma noite de história, uma noite que ficará gravada em nossos corações. Por isso, eu não encontro talvez um versículo tão bom, uma expressão que venha trazer uma significância sobre o ato, de forma tão esplêndida como Paulo, escrevendo a igreja em Roma. Roma era uma grande cidade. Paulo, ele não fundou Roma. Foi uma das poucas igrejas do mundo antigo, do contexto histórico de Paulo, em que Paulo não fundou. Acredita-se que esta igreja foi fundada por discípulos de Paulo ou dos outros apóstolos, mas Paulo sempre manifestou o desejo de ir até Roma, de conhecer os irmãos romanos, de pregar o evangelho lá, tanto que, ao terminar a carta de Romanos, Paulo diz: quando eu for ter convosco, eu irei na plenitude do evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, quando eu for aí, eu vou levar todo o pacote completo do evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse era o desejo de Paulinho. E Romanos, ele é difícil de entender. Talvez, depois de Hebreus, a carta aos Romanos seria a carta mais complicada, mais complexa de se entender, tanto que Calbart, um ex-ateu, e C.S. Lewis também, que era ateu, se converte a Jesus Cristo depois que leem Romanos. Eles ficam maravilhados com Romanos. Romanos era uma cidade grande, e quando Paulo escreve para esta cidade, Paulo escreve de modo muito pertinaz.
de modo coerente, de modo eficiente, de modo que eles viessem entender, porque o mundo inteiro da época se concentrava em Roma. Roma deixou de ser cidade, Roma passou a ser um império. Então o mundo tecnológico está em Roma, o mundo político está em Roma, o mundo do luxo está em Roma. Todo mundo naquele contexto histórico queria visitar, conhecer, saber mais de Roma. E as palavras de Paulo aos romanos são palavras que ecoam até os nossos dias, porque nós vivemos numa grande cidade, a saber, São Paulo. E nós vamos ver que quando Paulo ele escreve a Roma, Paulo ele começa a denunciar, Paulo começa a falar de coisas que são características das grandes cidades e dos grandes países desenvolvidos, como por exemplo, Paulo ele começa a falar da imoralidade sexual e da imoralidade num contexto geral, que é muito aflorada se você fizer uma pesquisa nos grandes centros urbanos e nos grandes países desenvolvidos do mundo. A imoralidade ela é muito maior do que, por exemplo, no interior ou em cidadelas que estão distantes do centro. A imoralidade reina nos grandes centros, onde há desenvolvimento, onde há luxo, também impera ali a imoralidade em todos os seus âmbitos, em todos os seus sentidos. E Paulo fala disso com Roma, Paulo denuncia isso aos romanos. Paulo fala de outra característica de um mundo desenvolvido, de uma outra característica de um mundo luxuoso, que seria o ateísmo. Quando você pega, por exemplo, as estatísticas sobre o ateísmo, nós vamos ter maior concentração também em grandes centros urbanos, em grandes cidades tecnológicas, em grandes países desenvolvidos. É nessa região que nós vamos encontrar o ateísmo também imperando. E Paulo fala sobre isso. Ele diz que não teria certa lógica ser ateu, porque a natureza, ela declara, ela revela Deus, ela denuncia que precisa de um Criador para fazer tudo perfeito como é. Então a natureza está proclamando, ei, existe um Criador. É onde Paulo então, falando para este grande centro que ecoa para São Paulo, e os grandes centros urbanos, os grandes impérios, os grandes países romanos, é justamente para esses países e esses grandes centros que Paulo começa a falar da justificação. A justificação pela graça, a justificação pela fé. E aí Paulo chega no capítulo de número 6, e Paulo começa a falar do batismo como parte integrante dessa justificação, como parte integrante desse plano de salvação, dessa redenção. E quando nós falamos do batismo, nós temos uma pseudocrença de acreditar que o batismo ele é de uso exclusivo do cristão. E não é. Achamos que quem só pratica o batismo somos nós. Mas antes de nós praticarmos o batismo, os judeus já praticavam o batismo. Como, por exemplo, a ideia de batismo para um judeu era a ideia de tomar banho. E qual que é a ideia de tomar banho? Você vira para o teu filho, por exemplo, depois um dia que ele foi treinar, que ele foi lá para o futebol, aí você chega perto dele, está daquele jeito, os hormônios aflorados, aí parece que o adolescente tem um cheiro peculiar, mais forte, o desodorante não vence, aí tu fala para ele assim, ó, vai tomar um banho, para tirar aquele cheiro. A ideia de tomar banho é a ideia de se limpar. A ideia de tomar banho é a ideia de se purificar. A ideia de tomar banho é a ideia de ficar puro, limpo. Essa é a ideia de tomar banho. E para os judeus, batismo tinha essa conotação. Porque os escribas, quando iam escrever o nome Adonai, eles se batizavam, ou seja, tomavam banho 7 vezes antes de escrever a palavra Adonai. Porque quando olhamos para a palavra Adonai,
Por isso que às vezes algumas palavras no português não têm o mesmo peso do que no original. A palavra Adonai, transliterada para o português, significa Senhor. Só que eu chamo o meu Pai de Senhor, eu chamo uma autoridade de Senhor. E para o judeu, o Senhor não deve ser tão popular. O único que deveria receber o título de Senhor, aquele que tem autoridade no céu, na terra, no inferno, debaixo da terra, é Deus. Então o único que deveria receber o título de Senhor, de Adonai, seria Deus e nem mais ninguém. Logo, eu tenho que ter reverência a escrever a palavra Adonai, tanto que essa mesma palavra, ela substitui o nome impronunciável de Deus. Porque quando Deus em Êxodo, ele fala para Moisés o seu nome, que nós traduzimos como eu sou, e tem mais, eu sou o que sou. Quando Deus revela o seu nome, o nome dele é impronunciável. E como é que nós vamos escrever isso? Os escribas pensaram, os judeus pensaram, os doutores da lei pensaram, como é que nós vamos mandar isso para o povo entender? Não tem como, já que o nome de Deus é um nome impronunciável, vamos chamá-lo de toda autoridade. E o termo que temos para especificar toda autoridade é Adonai. Só que eu não posso escrever isso de qualquer jeito, então eu vou me batizar todas as vezes que eu fosse escrever esse nome. E o judeu, o escriba, se batizava, tomava banho 7 vezes antes de escrever o nome Adonai. A ideia, purificação. A ideia, santificação. A ideia, limpeza. Essa era a ideia. Mas os judeus também batizavam por causa dos chamados prosélitos. E o que é o proselitismo? É quando qualquer pessoa que não é judeu, que adora um determinado Deus, que segue a uma determinada religião, ele agora entende que o único Deus verdadeiro é o Deus de Israel. Ele agora entende que a única lei de Deus é a lei de Moisés, a lei de Israel. Então ele se torna um prosélito. Ele abandona a vida dele, ele abandona a cultura dele, ele abandona a religião dele, ele abandona os supostos deuses dele para aceitar o Deus de Israel e a lei de Israel. Esse é o prosélito. Mas como é que eu vou identificar que você agora de fato aceitou o nosso Deus? Então o judeu fazia o que esse cabra? Batiza. A ideia de batizar o prosélito era a ideia de estou abandonando a minha velha vida, os meus costumes, as minhas crendices, para servir unicamente a esse Deus e a sua lei. A autoridade é o Deus de Israel e a verdadeira lei é a lei que ele entregou a Moisés. Eu me entreguei a isso. Então ele era batizado. E aí que nós encontramos o nosso mestre, Jesus. Jesus, então, determinado dia, antes de começar o seu ministério terreno, Jesus fecha o seu negócio, ele fecha a carpintaria, ele deixa de ser empresário. Não sei se os impostos eram altos naquela época, como são altos hoje, que não favorece o empresário no Brasil. Então Jesus vai fecha lá a carpintaria e ele vai começar o seu ministério. Antes de começar o seu ministério, ele vai até o Rio Jordão, onde está o seu primo, o chamado João, que também era apelidado de Batista, para ser batizado. Quem descreve isso é Mateus, no capítulo de número 3, verso de número 13. E aí, então, Jesus tem um bate-papo lá, dá um abraço, e aí, como é que está a tia? A tia vai bem, e a minha tia, ou seja, a Maria, também vai bem. Manda um abraço para a tia, sabe aquele papo de primo que não se vê? Manda abraço para fulano, para Beltrano, e Tiago, e João, e José, e Judas, e vai. E todo mundo está bem, graças a Deus. Depois que se abraçarem, aí Jesus fala, eu vim para me batizar, e João diz, o melhor é eu ser batizado por você, e não o contrário. Aí Jesus, no verso de número 15 de Mateus 3, Jesus diz assim, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça.
Então João o admitiu e o batizou. Jesus chega para ser batizado. Jesus é judeu. Os judeus tinham o hábito de batizar. Isso não é específico dos cristãos. Então Jesus vai se batizar para quê? Para ser um prosélito? Jesus vai se batizar para quê? Para aderir a uma religião, a religião judaica, só porque ele era judeu? Jesus não está correndo atrás de religião. Jesus não veio pregar religião. Jesus não veio trazer uma nova religião. Quando Jesus ele chega em João para se batizar, a ideia, a mensagem por trás do ato e do fato de Jesus é a seguinte: assim como todos estão se submetendo à lei, eu também. Eu vou me submeter à lei de Deus, eu aceito a lei de Deus, e não só aceito a lei de Deus, como eu vou encarná-la. A lei e eu seremos um só, e eu serei o único que conseguirei cumprir a lei, porque a lei e nós seremos um. É essa a mensagem de Jesus. É por isso que eu estou me batizando. Porque eu estou me submetendo ao controle do Espírito Santo, ao controle do Pai, aceitando a sua lei. E aí Jesus então dá uma nova perspectiva. Jesus gosta disso, de mudar a nossa perspectiva. Por isso que tem aquela frase popular que diz que cada ponto de vista é a vista de um ponto. Então para Jesus a morte não significa que está morto. A morte significa que dormiu. Então Jesus diz, não está morto, está dormindo. Jesus está fazendo o quê? Ressignificando. Jesus está mudando a perspectiva. Jesus está mudando a ótica. E Jesus também veio mudar a ótica, a perspectiva do batismo. E Jesus dá a ideia de batismo de imersão. Jesus traz a ideia de ser lançado, de ser jogado, submerso. É essa a ideia que Jesus dá. E onde ele fala isso? Mateus capítulo de número 20. Verso de número 22, Mateus capítulo de número 20, verso de número 22. Aí Jesus então vem e diz assim para Tiago e João, porque eles tiveram a arrogância, a prepotência de querer ser melhor que os outros. Então Jesus vem e diz assim, ó, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou prestes a beber e ser batizado com o batismo que serei batizado? E ainda os caras respondem, sim, podemos. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Eu serei jogado, eu serei submerso, eu serei imerso, eu serei lançado no sofrimento e no mar do pecado de toda a raça humana, de toda a história, de toda a cultura, de todas as eras, de todos os momentos. Esse é o cálice que eu vou beber, e é esse o batismo que eu vou receber. O conhecido e chamado batismo do sofrimento, eu serei jogado lá. Eu vou mergulhar de cabeça nisso. Vocês poderão se batizar, ser submerso, imergido, como eu serei? É esta a pergunta que Jesus faz. Então Jesus ele ressignifica. Jesus traz uma nova ideia do batismo, a ideia de imergir. E Paulinho, atento às minúcias, Paulinho capta a mensagem de imersão. Então Paulinho vai escrevendo para Romanos. E Paulinho vai tentando quebrar as regras, os tabus. Por quê? É uma grande cidade. Porque essa cidade está cheia de deuses, cheia de mitos, cheia de fábulas, cheio de folclore, cheio de ritos. Eu não quero trazer mais um ato cerimonial qualquer. Eu não quero trazer mais um rito qualquer. Eu não quero colocar mais um algo aí para que eles possam cumprir. Não é essa a ideia. Então Paulinho entende a ideia de ser imergido. E aí então Paulinho também diz, o batismo para nós cristãos significa morrer e significa ressuscitar. Essa é a ideia. Então por trás do ato, por trás do fato, tem uma significância. E o que significa o batismo? Morte e ressurreição.
A mensagem que Paulinho quer transmitir por trás do batismo, pois o batismo, por mais que seja um ato, e você e eu o consideramos como um ato religioso, como um ato sagrado, e não deveríamos considerar desta forma. O batismo, ele fala, e a mensagem por trás do batismo é: quando você morre, e quando você ressuscita, quando você é imergido, depois você emerge das águas batismais, você inicia uma peregrinação de fé. A ideia é a seguinte: a partir de agora, você não vive mais de teoria acadêmica. A partir de agora, você não vive mais de pelo arrepiar. A partir de agora, você não vive mais por vista. Você não vive dos sentidos. Você vive pela fé. Você caminha pela fé. Você anda na fé de Jesus Cristo. Não importa que o mundo esteja um caos. Não importa que a morte nos rodeie. Não importa o sofrimento. Não importa se os montes se abalam. Se há terremoto. Não importa se o mar está rugindo. Eu não caminho por vista. Eu não caminho pelos sentidos. Eu caminho por fé. Eu ando por fé. A mesma fé do Cristo, quando ele fala para os discípulos: vocês vão e preguem às ovelhas de Israel, não preguem aos gentios, não vai faltar nada para vocês. Eles voltam. Aí Jesus fala assim: ó, quando eu mandei vocês irem, faltou alguma coisa? E os discípulos nem perceberam que não faltou nada. E a gente é assim, vive uma vida de queixas, uma vida de reclamações. Mas quando nós paramos para refletir, nós vamos ver que Deus não nos abandona em momento nenhum. Nada nos falta. De alguma forma, Deus faz um movimento e as coisas começam a acontecer. E nós temos as necessidades supridas. Eu ando por fé. Eu não ando por vista. Essa é a mensagem por trás do batismo que Paulinho está mostrando para os romanos. Outra mensagem que o batismo faz, que o batismo ele fala, mesmo calado, é um ato, todos veem, mas ela transmite a mensagem. O batismo ele transmite a mensagem que no processo de imersão e emersão, de ser morto e ressuscitar, neste processo nós nos fundimos a Cristo. Nós nos tornamos um só. E quando eu falo que nós nos tornamos um só com Cristo, fundimos a Cristo, nós temos que pensar no que nós nos fundimos a Cristo. E Paulo deixa claro, na morte e na ressurreição. Mas que tipo de morte? Qual foi a morte de Cristo, senão a morte para poder aniquilar o pecado? Então, quando eu vou imergir nas águas batismais, que eu vou morrer para este velho homem, eu estou morrendo também para os meus costumes, as minhas crendices, para as minhas paixões infames, para os meus pecados. É nesse sentido que eu estou fundindo a Cristo. E aí então eu me fundo a Cristo também na vida, eu levanto das águas, me torno um com Cristo, e aí eu me torno um com Cristo em vida. Sabe o que isso significa, querido? Significa que tu está andando, tu se batizou, ato de fé, caminhada, peregrinação, aí tu está andando, ali na esquina, tem o demônio e o pecado, e os dois estão olhando a gente lá quando eles não entram aqui. E quando eles não sentam do teu lado. Toma cuidado, que possa ser que o demônio está do teu lado. E aí eles estão lá. Aí está só esperando tu sair. Aí tu sai. Aí quando tu sai, o demônio vira para o pecado e fala: mano, facinho para tu, ó, filé. Mano, aquela tentação tua que só tu sabe fazer, pecado, arrebenta a boca do balão, dá um rodo, faz ele cair de nariz no chão, quebra ele. Aí o pecado, mano, é mesmo, né? Vulnerável, que nem um peixinho. É isso aí, vou lá. Aí na hora que o pecado faz isso aqui, ele olha bem para tu. Aí ele volta. Aí o demônio, oxe, não foi lá não?
Não, mano. Por quê? Porque o cara morreu, mano. E o cara ressuscitou. Agora quem dá força para ele é o Cristo ressurreto. É o Cristo ressurreto que dá força para ele. Ele pode me vencer. Eu não tenho mais força nele. Aleluia. Aleluia. Por isso nós nos fundimos ao Cristo. Aí o diabo tem que bater em retirada. O batismo tem uma mensagem. A mensagem que o batismo fala, que Paulo quer transmitir aos romanos, é a mensagem que depois que eu emergi das águas batismais, eu agora começo a gerar fruto. Os mesmos frutos que o Cristo. Então agora eu não ando mais no ódio. Eu não ando mais no ranço. Eu não ando mais na vontade de matar. Eu não ando mais na vingança. Eu não ando mais na vontade de desejar o mal. Eu não ando mais maquinando o mal. Agora os frutos que nasceram em mim depois que eu ressuscitei é o mesmo do Cristo. Aí vem Pedroves que diz assim, mas Senhor, quando é que a gente tem que pecar? Quantas vezes? Porque judeu, que era meio capitalista, né? Gostava do din-din, gosta até hoje, sabe como mexer com isso daí. Ele quer quantificar. Ele quer trazer para as exatas, para o número. Quantas vezes nós temos que perdoar, mestre? Porque eu não aguento mais o meu filho, porque eu não aguento mais a minha esposa, porque eu não aguento mais o meu marido, porque eu não aguento mais a minha tia, eu não aguento mais o meu vizinho. Quantas vezes? 7? 1, 2, 3, 7? Rapidinho, para eu poder cortar as relações logo. Aí Jesus vem e diz assim, não, meu filho, 70 vezes 7. Mas Jesus também não está quantificando, porque Jesus não é capitalista. Na numerologia bíblica, o 7 dá a ideia de perfeição. Quanto mais ele errar, mais ele pecar, mais conceda o perdão. Pois numa das parábolas de Jesus, ele disse que quando muito é perdoado, muito é amado. Se tu erra pra caramba igual eu, Deus te ama e muito. E por que tu não faz a mesma coisa com o outro? Tu quer especificar limite. Não, eu tenho um limite. Para mim vai até aqui. Se para tu chega aqui, aqui chega aqui. Meu pavio é curto. Quando eu morro como Cristo, e quando eu ressurjo como Cristo, não há limites para o perdão. Não há limites para a generosidade. Não há limites para a paz. Não há limites para a alegria. Não há limites para o companheirismo. Não há limites para o abraço. Não há limites para a reconciliação. Não há mais limites. Então, se tu é batizado e tu ainda sente todo esse ódio, eu te convido, vem se batizar de novo. Que o primeiro não deu certo, não. A mensagem que o batismo traz, que Paulinho está especificando aos romanos, é uma mensagem de esperança. A mensagem é mais ou menos assim. Ei, você aí, testemunha que está vendo eu me batizar hoje à noite. Eu quero dizer algo para você. O pecado não tem mais força sobre a minha vida. Esperança. Eu não sou mais escravo do medo. Eu não sou mais escravo da tristeza. Eu não sou mais escravo do pecado. O pecado não tem mais poder sobre a minha vida. Outra mensagem. Ei, você que está me vendo, testemunha, que está me vendo me batizar nessa noite. Eu tenho uma mensagem para você. Jesus continua vivo.
A prova disso é porque eu mudei de vida. E se você quiser mudar de vida, aceite a Jesus. Então a minha pergunta para vocês, candidatos ao batismo: estão prontos para morrer? Que eu estou pronto para matar. Vamos morrer?